Então, vamos começar. Primeiro, eu vou começar falando para vocês, então, o que é o Magnet. O Magnet, ele é uma designação da American Nurses Credential Center, que ele oferece um caminho para disseminar práticas e estratégias de enfermagem bem-sucedidas, é considerado o maior reconhecimento da excelência de enfermagem. O Magnet surgiu na década de 80 nos Estados Unidos, porque havia um aumento, né, da população, um envelhecimento, aumento por demanda de serviços de saúde, e haviam projeções preocupantes para a década de 90, né, com pouca procura pelos cursos de enfermagem. Então, precisava se criar um ambiente que retesse esses profissionais. Por isso a palavra magnet, de magnetismo. E aí surgiram as forças do magnetismo, que são os componentes do magnet, que são as forças que eles são consideradas que retêm os profissionais. Essas forças são lideranças, que hoje são os componentes. A liderança transformacional, a estrutura de empoderamento, prática profissional exemplar, conhecimento, inovação e melhorias, e resultados empíricos, que eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um. Para obter o reconhecimento Magnet é uma honra e um motivo de um orgulho muito grande para as instituições, mas ele é bastante desafiador, né? É um modelo complexo, depende do nível de maturidade da organização, ele requer uma estrutura de processos e resultados de enfermagem, requer capacidade de prover recursos humanos e financeiros. Existem dificuldades administrativas para que a gente atinja os padrões, às vezes, e possui um custo direto e indireto de implantação. Como falei, o Hospital Albert Einstein é o primeiro hospital a ser designado na América Latina, e existem hoje só 3 instituições fora dos Estados Unidos. Os hospitais que são Magnet, eles possuem um bom ranqueamento na Newsweek, então quase todos os primeiros colocados são instituições Magnet. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês dos componentes. Os componentes são demonstrados no envio de um relatório que é aplicado para a ANCC. O relatório ele é composto de exemplos que faz uma descrição narrativa de exemplos de todos os componentes existentes. Liderança transformacional são 15 exemplos, empoderamento são 21 exemplos, resultados empíricos permeia todos os outros componentes, prática profissional exemplar, 27 exemplos, novos conhecimentos e inovação, 4 exemplos. Os exemplos que têm a palavra e ou na frente é porque eles são exemplos que precisam que você demonstre que houve melhorias com dados. Então, essa palavra significa que além da narrativa, você precisa mostrar com dados algumas evidências. Então, falando um pouco sobre liderança transformacional, a liderança transformacional, o líder transformacional, né, é para atender às demandas do futuro. Ele requer uma visão, uma influência, um conhecimento clínico e uma forte expertise em relação à prática profissional. Um componente ético, moral, e hoje tem se falado muito do conceito dentro do Magnet de liderança autêntica. As forças do magnetismo para a liderança transformacional é a qualidade da liderança de enfermagem e os estilos de gestão. As evidências que fortalecem o componente de liderança transformacional é a governança compartilhada, que também é o tema central deste evento. A governança compartilhada, hoje nós temos a seguinte estrutura dentro do hospital. Temos o comitê executivo de enfermagem, onde estão todas as lideranças de enfermagem, e uma das questões discutidas neste comitê é o planejamento estratégico. Esse comitê ele tem um caráter de compartilhar informações e tem um caráter deliberativo também.
E aí, a partir deste comitê, se desdobram os comitês de práticas assistenciais. Temos o comitê, por exemplo, de prevenção de lesão por pressão, temos um comitê de prevenção de quedas. E quem compõe esses comitês de prática? São as equipes as referências das áreas das equipes de enfermagem. Então, esse comitê é composto por técnicos, por enfermeiros de cada uma das áreas do hospital, que são referências para o tema do comitê. O que discutimos no comitê? Discutimos resultados em relação ao cuidado que está sendo discutido naquele comitê, compartilhamos informações e deliberamos também sobre alterações da prática assistencial em relação àquele cuidado. Além dos comitês de prática assistencial, nós temos o núcleo de prática baseada em evidência. O núcleo é formado por especialista da prática baseada em evidência, por uma referência. Temos um enfermeiro que é responsável pelo programa de inovação e temos um enfermeiro também responsável dentro da qualidade por projetos de melhoria. Essas 3 pessoas lideram este outro comitê e ele é formado hoje a partir do próximo ano será formado também por várias referências da unidade. Até então, este comitê era formado apenas por enfermeiros que possuíam mestrado. A partir do próximo ano, vamos fazer a inclusão de outras pessoas das áreas e isto não será um pré-requisito. E, além deste comitê, temos uma reunião que chamamos de reunião Magnet, mas, na verdade, é uma reunião de prática assistencial. Essa reunião ela é bimestral e ela é convidado todo o hospital. E nela, nós compartilhamos várias práticas que estão sendo alteradas, vários projetos existentes no hospital. É uma reunião bastante dinâmica, com conteúdo bastante diverso em relação à prática assistencial. Tentamos contemplar alguns temas dentro dos todos os componentes, mas os temas são bastante diversos. Por exemplo, teve um técnico de enfermagem que terminou a graduação e trazemos ele, e o projeto dele foi feito dentro de uma das áreas do hospital, nós trazemos ele para apresentar esse projeto nesta reunião que chamamos de reunião Magnet. E agora estamos trabalhando na construção do conselho dos plantões noturnos, né? Este conselho está sendo agora no momento em que estamos recebendo as indicações das lideranças para participar deste conselho, e a partir do ano que vem faremos um fórum que chamaremos de Conselho dos Plantões Noturnos. E a questão de quem participa deste conselho, as lideranças indicam inicialmente, mas se surge uma vontade, você tem alguma expertise, você gostaria de participar, você pode procurar a sua liderança, que ela encaminha você para a participação no conselho. Os conselhos, eles são no formato online, eles não são presenciais, e possuem uma boa adesão de participação, porque como ele é online, nós conseguimos e fazemos em dias diferentes também, normalmente mensalmente, algum deles, e para contemplar, enfim, todos os plantões. Então, acho que esse é uma força bem importante do componente de liderança transformacional. Aqui é um dos exemplos que nós encaminhamos para o nosso relatório que foi submetido, né, na nossa primeira designação, que ele pedia uma evidência de uma iniciativa da prática de enfermagem que seja consistente com a declaração da missão da organização. Então, a organização tem uma visão e uma missão, então o exemplo tinha que conversar com esta missão. E o exemplo que nós enviamos, nós tínhamos uma avaliação de acesso venoso periférico, de risco para insucesso, que não era feita com perguntas que foram definidas por nós mesmos. E havia na literatura uma escala que havia sido traduzida e adaptada, que avaliava o risco de insucesso para a punção venosa periférica em pediatria. O que ela está validada até esse momento é para a pediatria, recentemente está sendo validada também para os pacientes adultos. E aí nós fizemos
a introdução dessa escala, mudamos a nossa forma de avaliar o risco de insucesso, colocamos isso dentro do prontuário e fizemos a implantação oficial dessa ferramenta que chama Difficult Intravenous Access, a escala DIVA, né? Então, esse foi um dos exemplos que e quem liderou que o propósito alinhado com o propósito da nossa missão, que é prestar o melhor cuidado baseado na melhor evidência científica que estava disponível naquele momento, que era a escala para avaliação do risco de insucesso para a punção venosa. E foi liderada pela coordenadora da unidade de terapia intensiva pediátrica naquele momento. Falando um pouco sobre a estrutura de empoderamento. Então, no empoderamento, a equipe precisa ser desenvolvida, direcionada e capacitada. Essa é uma força bastante importante. Para que encontrar a melhor maneira de agir dentro das metas organizacionais e alcançar os resultados desejados. Dentre as forças do magnetismo deste componente, a gente tem a questão da estrutura organizacional, dos programas e políticas personalizadas, organização da saúde e a comunidade. Aí nós estamos falando do trabalho voluntário, que é apoiado pela organização, a imagem da enfermagem e o desenvolvimento profissional. Aí evidências que fortalecem a utilização de recursos que apoiem o desenvolvimento, por exemplo, dos profissionais e o desenvolvimento. A estrutura de empoderamento, então, está bastante relacionada com a atuação do enfermeiro na assistência, com a sensibilidade cultural em relação a essa questão, a comunidade e voluntariado, como eu falei, voluntariado que é feito com apoio do hospital, e desenvolvimento profissional e reconhecimento, né? Então, que estratégias de reconhecimento são utilizadas e como são feitas para a equipe de enfermagem. Uma força bastante forte desse componente é o programa de transição de prática, que nós chamamos de PAR Magnet, e ele tem 6 elementos, né, necessários para a transição. Um programa de liderança, um aculturamento organizacional em relação à transição de prática, o desenvolvimento design, aprendizagem baseada na prática e o apoio e desenvolvimento do profissional de enfermagem e resultados de qualidade. O PAR Magnet, ele funciona na prática. Todas as pessoas que fazem a transição de posição, que ou são admitidas, são novas na instituição, ou mudam de posição dentro da instituição, são promovidas, elas possuem um PAR Magnet, que é o PAR de transição de prática. Esse PAR, independente do nível que ele esteja, ele apoia a pessoa que está fazendo a transição nesta posição, neste novo papel. Então, ele é o apoio desta pessoa dentro da área, não só em relação às questões de prática, mas ele nós fazemos a escala dessa pessoa junto com o PAR, ele vai tomar lanche junto com o PAR, enfim, para que o PAR coloque para ele todas as questões, não só em relação à prática, mas tudo que é relacionado à área que essa pessoa está se integrando. E aí o exemplo que nós mandamos para o relatório passado, ele pedia evidências de apoio de reconhecimento da instituição, uma enfermeira clínica, por sua contribuição ao abordar as prioridades estratégicas da organização. Então, uma das estratégias da organização é reconhecer o cuidado extraordinário. E aí nós mandamos o exemplo de uma enfermeira que foi reconhecida por um prêmio DAISY. O prêmio DAISY é um prêmio internacional, todas as instituições que querem ter o prêmio DAISY, né, na sua instituição. É só você buscar e existem alguns critérios para você implantar. E hoje é uma forma bastante importante do reconhecimento de profissionais. E nós mandamos um dos cases de uma enfermeira que foi elogiada por uma mãe da pediatria que tinha 2 anos, durante o início do tratamento da leucemia, e essa enfermeira utilizou o brinquedo terapêutico com essa criança, e essa mãe fez um elogio, porque o prêmio, como que funciona? Os familiares, acompanhantes, médicos podem fazer um elogio que eles consideram como um cuidado extraordinário. Então, são feitos vários elogios que são encaminhados como prêmio DAISY, que são considerados como um cuidado extraordinário. Aí fazemos um comitê que escolhemos os melhores elogios. E
o premiado ganha uma estatueta que é feita por uma tribo africana, que fala sobre o toque do cuidado, tem todo um simbolismo dentro desta premiação. Então, nós mandamos esse case de sucesso. Temos outras estratégias de reconhecimento, por exemplo, um projeto que nós chamamos Projeto 4 Estações, que faz o reconhecimento da prática. Por exemplo, o melhor enfermeiro, o melhor técnico que... eles são validados dentro de um centro de simulação realística. Aí o que fez a prática com 100% de proficiência, nós temos primeiro, segundo, terceiro lugar, e ele é reconhecido como melhor enfermeiro daquela prática. E essa prática é validada no centro de simulação realística. Essa é uma outra forma de reconhecimento que temos também. Então, aqui agora falando sobre o outro pilar, prática profissional exemplar. O objetivo deste componente é o estabelecimento de uma forte prática profissional, né, que queremos alcançar. Então, as forças deste componente são o modelo de cuidado, recursos e consultoria, autonomia, enfermeiros como educadores, relação com a equipe multidisciplinar, cuidados de qualidade, ética, segurança do paciente, infraestrutura de qualidade e melhoria da qualidade. As evidências que fortalecem são o modelo de prática profissional, prática ética e segura, autonomia na prática e processos de qualidade. A prática profissional exemplar, ela se destaca pelo desempenho profissional, está pautada na cultura de segurança, no desenvolvimento da organização, na melhoria contínua e no monitoramento dos resultados, que garante assistência de excelência. A prática exemplar, ela descreve como os enfermeiros praticam, colaboram, se comunicam e se desenvolvem profissionalmente para fornecer cuidados de alta qualidade. E aí, temos algumas premissas: educação do paciente, trabalho em equipe, recursos disponíveis, prática baseada em evidência, autonomia, modelo assistencial. E um pilar bastante importante é o modelo assistencial. Este é o nosso modelo assistencial. Ele é baseado em duas teoristas de enfermagem existentes no Brasil e tem como pilar as outras questões: qualidade, segurança, eficiência, prática baseada em evidência, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, os nossos princípios e o nosso modelo que a gente chama de SPA, que é segurança, paixão e servir, e atenção aos detalhes. O modelo, ele teve que ser... ele havia um modelo, mas não era claro para a nossa equipe, então nós construímos uma política, um documento que aborda de uma forma teórica, mas mais importante que isso foi fazer a equipe entender como que esse modelo se revela na prática assistencial. Esse foi o nosso grande desafio, porque um dos exemplos estava ligado, pedia como que você demonstrava a questão do modelo, e as pessoas têm que saber o que significa esse modelo na prática, né? Como que nós vivenciamos esse modelo, por que é este modelo e como que ele se revela na prática assistencial do dia a dia. Isso foi o grande desafio, né? O outro pilar deste componente é a gestão de desempenho e avaliação de competências, né? Então, com o objetivo de garantir o acompanhamento, atualização contínua e qualificação dos profissionais, o Hospital Israelita instituiu diferentes processos de avaliação relacionados a públicos específicos. Só que a avaliação engloba, então, 100% dos profissionais, visando reconhecer e recompensar os desempenhos de destaque. E o que foi acrescentado, que é um alinhamento às premissas Magnet, é o par Magnet para o avaliador par Magnet, que é uma premissa Magnet. O que é isso? Toda a equipe de enfermagem, porque existe um processo de avaliação de desempenho, como coloquei, que todos os colaboradores sofrem, então, atrelados ao reconhecimento, a melhores práticas, enfim, a você reconhecer também. E o desempenho dentro da instituição, relacionado a uma série de questões que diz respeito ao caminho dele dentro da instituição. E nós não tínhamos essa questão da avaliação do par. O par funciona, a avaliação do par, como o nome próprio diz, ele é avaliado, além do coordenador, ele sofre em um dos momentos,
em uma das fases da avaliação, ele é avaliado por um par escolhido por ele mesmo, ou pelo coordenador. Isto não havia essa exigência. E existe daí, então, essa avaliação que esta pessoa faz uma avaliação formal dentro do nosso sistema de avaliação de desempenho, e na avaliação final, esta avaliação também é levada para discussão. Então, a nossa avaliação de desempenho tem algumas fases, que é a avaliação individual, que nós chamamos de autoavaliação, a avaliação do par magnet e a avaliação principal, que é a avaliação do gestor. Então, que a gente chama de avaliação por pares. Um dos exemplos que a gente enviou do componente de empoderamento então, tínhamos que mostrar evidências de apoio de um melhor resultado associado a uma atividade interprofissional de melhoria da qualidade, liderada ou coliderada pelo enfermeiro. Então, a gente levou um exemplo, o título do exemplo era Reduzindo a taxa de eventos adversos no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, em julho de 2017, foi formada uma equipe de implementação para a nossa iPass. O iPass é um sistema de passagem de plantão. A gente tinha eventos adversos relacionados a passagem de plantão. E o enfermeiro liderou, juntamente com a equipe interprofissional, porque todas as equipes passaram a utilizar esta ferramenta que chama iPass, para a passagem de plantão. Realizaram pesquisa bibliográfica para buscar a melhor evidência. Essa ferramenta foi escolhida porque foi observada como a melhor ferramenta para escolha, e ela foi implantada e houve uma redução de 71% de eventos adversos relacionados à passagem de plantão. Então, este foi um dos exemplos que mandamos em relação a este componente. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o componente novos conhecimentos, inovações e melhorias. O conceito desse componente. Então, as organizações Magnet, ela tem responsabilidade ética e profissional de contribuir para o atendimento ao paciente e organização e profissão em termos de novos conhecimentos, inovações e melhorias. Os nossos sistemas e práticas atuais, eles precisam ser redesenhados, redefinidos, se quisermos ter sucesso no futuro, considerando a prática baseada em evidência. As forças desse componente são cuidado de qualidade, baseado na pesquisa e na prática, na incorporação dessa evidência na prática, e a melhoria da qualidade. E também nas questões de inovação. A geração de novos conhecimentos, então as organizações reconhecidas pelo Magnet, elas integram a prática baseada em evidência e a pesquisa em processos clínicos e operacionais. Nos exemplos, você tem que demonstrar isso. A ciência disponível, ela é sistematicamente avaliada, ela é sistematicamente utilizada, ela não está apenas nos protocolos. O conhecimento adquirido por meio da pesquisa, mais importante do que você só ler ou conhecer a melhor evidência, é você disseminar a evidência para toda a organização. Infraestrutura e recursos estão disponíveis para apoiar o avanço da prática, porque como você fará prática baseada em evidência se você não tem uma base de dados disponível para consulta? Então, acho que isso é um ganho, uma estrutura bastante importante, porque normalmente essas bases de dados para pesquisas elas são pagas e hoje elas são disponibilizadas gratuitamente para todos os profissionais que trabalham no hospital. Os enfermeiros, estou falando de bases como PubMed, Sinal, essas questões, e esses artigos que estão dentro dessas bases. Isso é um passo bem importante para este componente. Quando ele está falando de estrutura disponível. Os enfermeiros são educados sobre prática baseada em evidência e pesquisa, permitindo exploração adequada das melhores e mais seguras práticas para o ambiente de prática, estabelecem e evoluem programas relacionados à prática baseada em evidência, e metas são estabelecidas com a participação e liderança de enfermeiros em uma infinidade de atividades relacionadas à pesquisa e à prática baseada em evidência, e nós utilizamos, como você precisa evidenciar que você tem um projeto, nós utilizamos hoje o modelo do John Hopkins, de prática baseada em evidência, que tem todo o passo a passo para desenvolvimento de um projeto. Então, para este componente, né, as organizações elas precisam apoiar o avanço da pesquisa
na enfermagem, né? Os enfermeiros, eles têm que divulgar, porque não é também uma questão só de fazer a pesquisa, mas de divulgar os resultados da pesquisa de enfermagem na organização e para o público externo, porque também a pesquisa entre quatro paredes tem que trazer a pesquisa, o Magnet tem essa coisa de que você compartilhe, essa coisa muito forte de compartilhar o conhecimento. E hoje é uma tônica muito forte, como foi a palestra de manhã sobre a inovação do Google, a questão de compartilhar, porque hoje, diferentemente do que talvez tenhamos um conceito muito forte, hoje o conhecimento, quanto mais ele compartilhado, melhor o benefício para todas as pessoas envolvidas e mais inovação e mais ideias acontecem. Os enfermeiros clínicos, isto é uma questão importante, de envolver os enfermeiros que estão à beira-leito nos projetos e na pesquisa. Esse também é um dos grandes desafios. E esses enfermeiros conhecem, sabem lidar com as evidências científicas, sabem avaliar e utilizam ela na sua prática. A inovação da enfermagem apoiada e incentivada. Hoje nós estamos trabalhando num programa de inovação e nós temos um enfermeiro voltado para isso, que possui essa expertise, um programa de inovação de enfermagem, para que a gente possa desenvolver e conseguir trazer as ideias da equipe de enfermagem que está à beira-leito, que às vezes, porque quando você observa retrospectivamente, essas ideias, alguns projetos que desenvolvemos saíram de necessidades que a equipe de enfermagem possuía para realizar o melhor cuidado. Os enfermeiros, eles estão envolvidos na concepção e implementação de tecnologia para melhorar a experiência do paciente e da prática profissional. Recentemente fizemos um encontro, né, que várias pessoas puderam depositar ideias, inclusive de fora, para dispositivos para uso em obesos, porque hoje temos uma dificuldade no hospital em relação a dispositivo, cadeiras de banho, camas para obesos mórbidos, que precisam de dispositivos andadores, precisam de dispositivos específicos. E aí, recentemente, fizemos como se fosse um concurso de ideias para o desenvolvimento desses dispositivos, porque o hospital hoje também tem uma parceria, ele tem uma startup e ele, na verdade, hoje tem a possibilidade de incubar algumas ideias, ou seja, fomentar com recursos financeiros ideias que se enxerguem com possibilidades de ganho e serem compartilhadas, serem desenvolvidas, patenteadas, para que sejam depois, né, espalhadas pelo mundo. Os enfermeiros estão envolvidos na concepção e implementação de ideias de melhoria, tanto de fluxo de trabalho, de experimentações, de desenhos de espaços, como falei, já comentei com algumas pessoas, por exemplo, participação em desenhos de estruturas de quarto em relação a tamanho, em relação à utilização com determinados recursos. Esses são alguns exemplos, e às vezes isso acontece dentro da instituição, mas não está documentado. O que é muito importante, então, a lembrança de que quando a gente tem essas construções, elas precisam ser documentadas como atas, com reuniões online que são gravadas, enfim. Então, hoje a gente tem dentro da estrutura do componente de novos conhecimentos, inovações e melhorias, temos uma parceria importante com ensino e pesquisa, porque é onde nós temos uma faculdade de medicina e enfermagem e temos cursos de graduação e de pós-graduação e apoiamos os enfermeiros com bolsas de estudos para estes cursos. E, então, a parceria com o ensino e pesquisa é bastante importante para que, na questão do desenvolvimento, quando nós estamos falando na estrutura de empoderamento do desenvolvimento de enfermagem. Um dos exemplos que enviamos também foi que pudemos mostrar o aumento do número de enfermeiros com especialização que foram apoiados pelo hospital, foram apoiados financeiramente. Temos um núcleo de prática baseada em evidência, que eu falei, que tem uma especialista, e hoje temos 11 enfermeiros que possuem 30 horas protegidas para que possam entregar 2 projetos de prática baseada em evidência. Hoje estamos trabalhando no programa de inovação especificamente para a equipe de enfermagem e temos um núcleo de melhoria contínua, porque a melhoria contínua é um aspecto bastante forte da nossa instituição. Nós temos um curso de especialistas em melhorias, que é em parceria com o Instituto Health Improvement,
E deste curso saem muitos projetos de melhoria que podem aí ser utilizados para a construção dos relatórios, porque existem muitos projetos que são liderados pelos enfermeiros. Não são só projetos para os enfermeiros, são para toda a equipe do hospital, mas muitos destes projetos são liderados por enfermeiros. Então, um dos exemplos que a gente mandou foi o mestrado de uma enfermeira que fez na radioterapia. Ela tinha um problema em relação à estenose vaginal, que dos pacientes que faziam radioterapia pélvica, e ela construiu um consenso com algumas orientações para esses pacientes. E esse consenso, inclusive, foi incorporado em uma associação oncológica, foi reconhecido internacionalmente. Um outro exemplo que mandamos, tínhamos pacientes que utilizavam Portocat, e esse catéter ele era heparinizado a cada 30 dias. E nós mudamos o intervalo aliás, ele era heparinizado a cada 7 dias, e a literatura recomendava a mudança para 30 dias. Isso foi bem na época da pandemia, e isso trouxe alguns ganhos, e principalmente para aquela época, porque o doente passou a vir menos vezes para o hospital. Ocupamos menos horários dos consultórios para fazer heparinização, e utilizamos um maior número de horas dos consultórios para fazer consultas e outros atendimentos, que inclusive trouxeram um saving financeiro muito maior. Então, a prática teve indiretamente, a mudança da prática teve indiretamente um ganho financeiro, que foi a mudança da heparinização dos catéteres totalmente implantados, Portocat. E aplicamos também um outro exemplo, nós desenvolvemos um modelo preditivo nas nossas unidades de pronto atendimento. Esse modelo preditivo foi construído com base em várias questões, inclusive em informações da triagem, que esse modelo, ele indicava a possibilidade deste paciente internar. Então, passamos a trabalhar com previsão de internação. Como temos uma questão bastante importante de gerenciamento do fluxo de pacientes, hoje nós sabemos que temos 10 pacientes que pediram vaga para internar e sabemos que temos, por exemplo, 4 solicitações virtuais, ou seja, 4 pacientes que o modelo está falando que tem grande chance de que o médico peça internação. A acurácia desse modelo é mais de 70%, então é um auxílio bastante importante, principalmente no gerenciamento do fluxo de leitos, porque ele auxilia a você, quando você está tirando os pacientes, né, e você sabe já quantas possibilidades de internação você tem dentro da sua unidade de pronto atendimento, como foi falado hoje, as unidades de pronto atendimento possuem hoje uma grande lotação, isso não é já é uma característica mundial, então é importante saber de quantas das pessoas que visitam, né, quantas vão ser internalizadas. Agora vou falar um pouquinho para vocês sobre os resultados empíricos. Então, a pergunta para o futuro não é o que você faz, mas não como você faz, mas que diferença faz, né? Qual o resultado que isso faz para o paciente, para a organização, para a equipe. Né? As organizações reconhecidas pelo Magnet estão em uma posição única para se tornarem pioneiras do futuro e demonstrar soluções para vários problemas inerentes aos nossos sistemas de saúde atuais. Os resultados precisam ser categorizados em termos de resultados clínicos relacionados à enfermagem. Resultados da força de trabalho, resultados do paciente, né, dos clientes e resultados da organização. A medição empírica dos resultados de qualidade relacionados à liderança e à prática clínica, né, é imperativo nas organizações que são Magnet. Vou falar um pouco aqui. Existem vários indicadores que nós chamamos de indicadores sensíveis à enfermagem, mas temos 5 indicadores que o Magnet chama Fabulous Five. São 5 indicadores fabulosos, que são bastante importantes e que eles exigem que nós tenhamos benchmarking em relação, que nos comparamos com outras instituições com esses indicadores.
Quais são eles? Certificação de enfermagem. Então, é o número de enfermeiros que são graduados. Nós temos que demonstrar a porcentagem de enfermeiro em relação a esta questão. O outro, a educação em enfermagem. Nós temos um número, nós mandamos o número de especialistas que nós temos. E aí nós fizemos uma pesquisa inicial, que tínhamos uma porcentagem de especialistas, colocamos e depois tivemos uma dificuldade, porque eles querem ver os diplomas, as certificações, e quando você vai pedir os certificados, os diplomas foram embora na enchente, teve gente que não perdeu, teve gente que não terminou e não tem o diploma, enfim, tivemos uma série de questões. E estamos trazendo hoje, levamos inclusive essa discussão para o comitê executivo, porque principalmente os profissionais que são apoiados financeiramente pela instituição devem garantir a questão do diploma. Essa questão foi... E, assim, e a questão de trazer o diploma para a instituição, porque ele possa ser anexado digitalmente, para que possamos provar que esses diplomas existem, que tantos por cento da equipe, 50% da equipe, tem a certificação de especialista. Então, quase tivemos uma surpresa com essa questão, porque quando precisamos dos certificados, tivemos alguns contratempos. Satisfação do enfermeiro, ele utiliza uma escala específica, porque nós fazemos uma pesquisa de clima organizacional, e incluímos todos os profissionais, e achamos que poderíamos utilizar esta pesquisa que inclui a enfermagem. Mas o Magnet pede que usamos um instrumento que possua benchmarking, porque não adianta nós conhecermos o resultado da satisfação da equipe de enfermagem, mas precisamos nos comparar para saber se estamos melhores ou piores e em quais itens precisamos melhorar. Então, essa questão da satisfação da equipe de enfermagem, na verdade, hoje nós fazemos só esse instrumento, ele está validado somente para enfermeiros, existe no Brasil um estudo em andamento para validação para a equipe, mas ele para a equipe para ser utilizado na equipe técnica, ele precisa ser validado novamente. Então, por enquanto, ele é utilizado somente para enfermeiros, e você também aplica neste banco de dados e se compara para que você possa ter ações nos resultados que não foram tão bons. Indicadores clínicos sensíveis à enfermagem, como falei, hoje temos 4 para os pacientes internados obrigatórios e 3 para os pacientes ambulatoriais. Entre os indicadores obrigatórios é lesão por pressão, porque você tem 4 indicadores. 2 eles determinam, aí no caso, um deles é lesão por pressão, e o outro é queda. E 3 indicadores de enfermagem, que existe uma lista de enfermagem para pacientes ambulatoriais. Existe também uma lista. Hoje nós temos queda, que já fazíamos, inclusive anteriormente, e estamos escolhendo 2 indicadores ambulatoriais que ainda não estão... Precisamos fortalecê-los e construí-los, porque eles são bastante desafiadores, porque os indicadores mudam a cada relatório, então não podemos utilizar o indicador que utilizamos no relatório passado, temos outras listas para escolher, só ficou queda. Então, estamos tentando construir um indicador relacionado a acompanhamento de pacientes hipertensos, ambulatoriais, e um outro indicador de acompanhamento de glicemia glicada para pacientes diabéticos, hemoglobina glicada, desculpa, para pacientes diabéticos. E um outro indicador importante é a satisfação do paciente. Não tínhamos, porque o Magnet tem uma questão específica para a satisfação do paciente, não tínhamos ninguém que traduziria as perguntas, então desenvolvemos com um parceiro específico que já media, nós temos um parceiro que ele já era responsável pela satisfação do paciente em nossa instituição. Ele já entregava para a instituição, entre outras coisas, o Net Promoter Score, que é um score de satisfação. E aí desenvolvemos com ele conversou com a NCC, esse parceiro, ele validou essas perguntas que a NCC julgavam que eram pertinentes para a satisfação do paciente, e essas perguntas foram feitas para a base desse parceiro, e eles passaram a ser incluídas já nas perguntas que já eram feitas
dentro da satisfação do paciente, né? Então, hoje nós temos educação do paciente, se você foi bem atendido em relação à dor. São feitas hoje 4 perguntas e nós temos um dash. Temos como consultar esse dashboard de satisfação do paciente. Então, esse foi um indicador que tivemos que desenvolver por esta questão. Então, aqui está uma lista dos indicadores que temos. Por que alguns estão vermelhos e outros estão verde? Porque para estar verde, ele precisa ter 5 trimestres dentro da meta para que fique verde. Para que tenhamos um resultado que consideramos ok. Ali eu estou falando, está colocado 4 indicadores internados, são 4 indicadores internados, mais 3 ambulatoriais, porque agora também vamos anexar as nossas clínicas ambulatoriais dentro do novo relatório. Então, serão 3 indicadores ambulatoriais obrigatórios. Aí tem um exemplo do nosso indicador de lesão por pressão, que é um dos indicadores mais difíceis hoje de atingir a meta, principalmente quando você vê esses picos, principalmente esse pico que está no gráfico, na época da pandemia. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês e agradeço.